Em mais um desdobramento dos atos antidemocráticos, hoje a Polícia Federal do Rio de Janeiro fez uma operação contra suspeitos de envolvimento em atos criminosos contra as sedes dos três poderes em Brasília e quartéis do Exército no estado fluminense. Foram expedidos 5 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. O repórter Pedro Duran traz o balanço dessa operação. Boa noite, Pedro. Conta pra gente. Oi, Felipe. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Arena e a CNN. Pois é, a Polícia Federal conseguiu prender uma das 3 pessoas que eram os alvos dessa operação por ter feito parte de atos antidemocráticos. Nessa operação, que eles deram o nome de Ulisses, eles citam não só a invasão dos prédios públicos em Brasília, no dia 8 de janeiro, mas também o fechamento de uma estrada em Campos dos Goytacazes e o financiamento do acampamento que foi montado no quartel-general do Exército aqui no Rio de Janeiro. Eles levantaram os nomes dessas pessoas, dizem que as provas obtidas ao longo dos últimos dias ajudaram a vincular essas pessoas com esses atos antidemocráticos e conseguiram, portanto, a expedição desses mandados de busca e apreensão, foram 5, e de prisão, outros 3, na 7ª Vara da Câmara Criminal aqui da Justiça do Rio de Janeiro. E aí os policiais federais foram às ruas hoje, atrás dessas pessoas, e disseram que, além de prender um desses suspeitos, que vai ter agora a prisão temporária, deve passar por audiência de custódia, mas deve ficar preso por um período para que, de fato, eles possam avançar nas investigações, eles ainda conseguiram coletar, nesses locais onde foram, celulares e computadores. O objetivo deles é tentar entender qual é a rede de financiamento por trás desses atos antidemocráticos e qual seria a participação dessas pessoas moradoras do estado do Rio de Janeiro nesses atos, se são financiadores, se são lideranças, se tiveram um papel decisivo para alguma ação antidemocrática, especialmente a invasão dos prédios do Congresso e do Planalto em Brasília. Então, a expectativa é de que essa investigação continue agora com esses documentos coletados, com esses computadores, com esses celulares que foram pegados pela polícia, para que de fato eles possam procurar nesses locais alguma prova que ajude a aumentar essa rede para que os policiais federais e os investigadores da Operação Ulisses e dessa grande investigação, que foi desencadeada em vários lugares do Brasil, consigam de fato descobrir quem são as pessoas que estavam pagando para esses acampamentos, para a invasão de palácios e para o fechamento de estradas. Então, nesse grande trabalho feito pela Polícia Federal hoje, o que eles entendem, pelas pessoas com quem eu conversei, é que eles começaram a puxar uma linha desse novelo. Resta saber aonde vai levar esse fio, né, Felipe? Obrigado, Pedro, pelas informações. E o interventor federal no Distrito Federal, Ricardo Capelli, disse que o acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília funcionava como uma incubadora de planos contra a democracia. Vamos ver. As investigações estão comprovando, e ontem mais informações vieram à tona de que aquele QG funcionava como uma incubadora de planos contra a democracia brasileira. Muito bem, vamos ao debate. Davi, começo por você dessa vez. Como é que você vê isso que a gente está vendo ser aventado muitas vezes no debate público, no noticiário, sobre as investigações, da procura pelos financiadores? O que exatamente eles teriam financiado? Né? São os ônibus? Seriam empresários? Você considera importante a busca de quem está por trás, colocando dinheiro nesses acampamentos e no movimento dessas pessoas? Sim. Veja, pela legislação penal brasileira, né, não responde pelo crime apenas o sujeito que realizou aquela conduta, né? Aqueles que estão por trás disso, seja financiando, seja fomentando, incitando, mandando, né, são corresponsáveis, né, respondem pelo mesmo crime, né? Então, não dá para imaginar que todas aquelas pessoas que estavam acampadas em frente aos quartéis são pessoas tão abastadas que poderiam ficar tantos dias sem trabalhar continuadamente, né, apenas por amor à pátria. Vai ter um grupo ali, até porque tinha um contingente de idosos razoável, talvez pessoas aposentadas e tal, mas uma centena de ônibus, né, não aparecem espontaneamente, né, dessa forma, né? Acho, portanto, importante buscar os financiadores, até porque vai ser esse dado
que vai ajudar um pouco a compreender o tamanho, ou se é que havia mesmo, um golpe em curso. Né? Porque houve quem dissesse, você está de brincadeira, que um conjunto de senhores, senhoras ali, né, armados de pau e ferro, iam tomar o poder. Né? Obviamente, essa é uma leitura um pouco ingênua. Né? Vamos lembrar que uma bomba não explodiu no aeroporto de Brasília porque ela falhou. Né? E, portanto, seja a explosão de uma bomba, aliás, qualquer semelhança com o Rio Centro em 1980 não é mera coincidência, né? Ou uma comoção social poderia ser o estopim para a intervenção, agora sim, golpista de setores das Forças Armadas. Lembrando que foi a tentativa de explodir um caminhão-tanque, né, que era um veículo de transporte de querosene de aviação, nas imediações ali do Aeroporto Internacional de Brasília, no dia 24 de dezembro. Exato. A existência, portanto, de interesses econômicos patrocinando, né, a ida dessas pessoas, que em grande parte podem ter sido usadas como peões mesmo, né, de um jogo maior, vai ser, além de ser correto, justo, que essas pessoas também respondam por aqueles atos, podem dar maior visibilidade, maior clareza de quais eram os interesses por trás dessa massa, né, cooptada, estimulada e que culminaram no 8 de janeiro. Paulo, esse ponto que o Davi colocou é importante, né? Como é que as pessoas ficaram lá tanto tempo nesses acampamentos, sem trabalhar, sem ganhar uma renda por aquilo que elas estivessem fazendo naqueles dias? Quer dizer, a gente pensa nas pessoas em torno, né? Quantas pessoas a gente conhece que passaria tanto tempo assim, não sendo férias, né? E eventualmente até ultrapassando o limite normalmente usado de período de férias? Como é que você enxerga? Olha, eles filmavam, né, assim, aquele monte de carne lá, que eles faziam churrasco. Exato. Então, eles viveram bem ali, né, exceto por estarem dormindo em barracas, o resto estava tudo bem. Então, assim, ficavam o dia inteiro ali recebendo aquelas fake news ali no WhatsApp e ficavam lá o dia inteiro naquela... Só um parênteses, isso que você apontou, quer dizer, churrasco e internet no acampamento foi apontado por um bolsonarista que ficou decepcionado com Jair Bolsonaro quando ele pegou o avião para a Flórida. Exatamente. E gravou vários vídeos, eu citei em artigo, coloquei até no meu Instagram para quem quiser ver. E ele está lá falando, olha, vocês estão aí com churrasco, com acampamento, e vocês acham que com internet, fazendo vídeo para a rede social, e estão me acusando aqui de querer engajamento, porque eu estou dizendo que o presidente foi covarde e tal. Vocês é que estão aí no bem bom, etc. Então, assim, isso inteiro, foi uma crítica de dentro, inclusive. De dentro, porque eles ficavam lá o dia todo, né? Assim, recebendo aquele monte de coisa e espalhando isso, né? Então, assim, é óbvio que aquilo foi financiado. Não dava para ficar aquele tempo todo naquela situação ali. Agora, uma coisa que é curiosa, que eu acho que vale a pena a reflexão, é a seguinte. Logo depois que terminou a eleição, essas pessoas foram para frente dos quartéis. Agora, para quê, né? O que essas pessoas estavam esperando ali na porta dos quartéis? Então, cara, estavam lá pedindo intervenção federal e não sei o que, tal. As pessoas que estavam bancando, essas pessoas que ficaram mais de 60 dias na porta dos quartéis, estavam esperando o quê? A mesma coisa. Então, não tem como escapar de que um golpe estava em curso. Muito mal ajambrado, eu diria, porque, de fato, você juntar aquele monte de gente, né, despreparada, é claro que, como o próprio interventor disse, né, tem gente graúda por detrás disso e vendo isso de cima, tudo bem, mas essas pessoas foram usadas, né, e foram usadas de maneira que elas chegassem ao ponto que a gente chegou no dia 8 de janeiro, que é repetir o Capitólio que aconteceu nos Estados Unidos. Foi a mesma coisa, só que aqui com um processo de incubação, para usar as palavras do interventor federal, que foi deixar as pessoas vivendo ali na porta de quartéis do Exército por mais de 60 dias. Então, isso tudo, na minha opinião, tem um planejamento. Isso vem de cima. Tinha gente pensando nisso. Vamos fomentar as pessoas para elas ficarem na porta do quartel. Vamos lá abastecer essas pessoas de informação e vamos fazer com que elas vão ficando cada vez mais irritadas para que elas tomem coragem de fazer aquilo que a gente precisa que elas façam. Eu não tenho nenhuma dúvida que a coisa estava nesse nível assim, que não foi nada espontâneo. Se as pessoas foram
direcionadas para a porta dos quartéis, elas foram porque alguém de cima, e aí, sei lá quem, né? Pode ser gente de dentro das Forças Armadas, pode ser gente do staff do governo. Né? Não tinha lá a ala ideológica do governo. Essas pessoas estavam lá o tempo todo pensando, recebendo coisa do Steve Bannon lá dos Estados Unidos, né? Aquelas teorias malucas. E eles estavam pensando em como fazer o Bolsonaro se perpetuar no poder. Ou então, empresários. Né? Exato. Ou empresários. Né? Então, quer dizer, junta dinheiro, junta gente com a cabeça cheia de ideologia e junta um monte de gente, né, vulnerável, deu no que deu, né? Mas que isso foi arquitetado, foi certeza. Lá nos Estados Unidos, me parece que houve uma colisão, né, como foi analisado na época, também escrevi a esse respeito, citando até autores americanos, dessa bolha virtual com o mundo real. Parece que foi mais diretamente. Aqui houve essa incubadora ali nos acampamentos. É claro, sim, que teve toda a discussão sobre o que fazer com aquilo. Porque decisão mesmo, só para confirmar, Davi, antes de passar aqui para o Mário Vitor, judicial só veio depois dos atos de 8 de janeiro, né, dos atos golpistas, quando o Alexandre de Moraes mandou remover aqueles acampamentos de vez. Ou teve uma decisão judicial anterior que não foi obedecida, ou mais ou menos. A memória pode me trair agora, mas eu acho que já na época da eleição do segundo turno já havia determinação judicial nesse sentido, que foi ignorada e, imagino eu, né, o Alexandre com já bastante exposição por todas as medidas, não subiu a temperatura. Mas a memória pode estar me traindo aqui, mas eu acho que já havia determinação sim.